Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E aí eu entro com você numa parte mais fácil do estudo da improbidade, os chamados sujeitos do ato de improbidade. Começando aqui com os chamados sujeitos passivos, ou seja, aqueles que sofrem o ato de improbidade. Quem são esses? Os sujeitos que sofrem o ato de improbidade? Quem são os sujeitos passivos? Nós vamos ter o artigo 1º, parágrafo 5º, dizendo que são sujeitos passivos do ato de improbidade, violando seu patrimônio público e social, o executivo, o legislativo, o judiciário, a administração direta e indireta. Nos termos do parágrafo 6º, também são sujeitos passivos as entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. E, nos termos do parágrafo 7º deste artigo 1º, também serão sujeitos passivos, mas chamados de secundários, nós vamos ver por quê, aqueles que, independentemente de integrar a administração indireta, são entidades privadas, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Porque estes terceiros aqui, essas entidades privadas, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, por que esses são considerados sujeitos passivos secundários? Porque a lei vai dizer, olha, que neste caso limita-se o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Limita-se o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ao invés do ressarcimento de prejuízo incidir sobre todo o ato ilegal, sobre tudo aquilo que foi, por exemplo, desviado, tudo aquilo que gerou dano, vai ficar apenas limitada a repercussão da contribuição dos cofres públicos, perfeito? Isso é um ponto importantíssimo. Uma outra situação importante é que não há mais a diferença se a contribuição estatal foi superior ou inferior a 50% do patrimônio ou da receita atual da entidade. Porque a 8429, na redação original, diferenciava. A 8429, na redação original, dizia o seguinte, olha, se a entidade tivesse, se o poder público concorresse com mais de 50%, era uma coisa. Se com menos de 50%, era outra coisa. Agora não há mais essa distinção. O simples fato de se limitar a concorrer ou ter concorrido na criação ou custeio do patrimônio ou receita atual já leva a entidade para ser sujeito passivo secundário. Perfeito? Então aqui, tanto a do parágrafo 7º, essas entidades privadas, quanto essas do parágrafo 6º, nós estamos falando de ONGs, de entidades privadas que recebam benefícios públicos. Aí nós temos que ver se é benefício, subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, porque aí é sujeito passivo primário, ou se é para criação ou custeio, ter concorrido ou concorrer no patrimônio ou receita atual, porque aí é sujeito passivo secundário. Ponto. Vamos lá. Outro sujeito é o chamado sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica
o ato de improbidade, perfeito? Quem pratica o ato de improbidade? Aí nós vamos ter o agente público num conceito mais amplo possível nos termos do artigo 2º caput, ou seja, estamos falando de agente público, aquele que recebe remuneração ou não, que exerça função em caráter permanente ou temporário, aquele que seja, inclusive, agente político ou que seja simplesmente servidor. Ou seja, pessoal, todo mundo, num primeiro momento, todo mundo que exerce uma função pública, em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, servidor, agente político, aquele que ocupa cargo, emprego ou função. Um conceito amplo da figura de agente público, perfeito? E aí, nós temos que ter cuidado especificamente com essa figura, com a figura dos agentes políticos. O artigo 2º, na literalidade, diz agente político. E agente político vai abarcar, no conceito amplo, presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeito. O Supremo Tribunal Federal, antes da 14.230, já havia manifestado que o presidente da República não responde nos termos da lei de improbidade, nos termos da 8429, vai responder no crime de responsabilidade. Após a 14.230, o Supremo manteve este mesmo entendimento. Então veja, para o STF, os agentes políticos, à exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil por ato de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. Ou seja, os agentes políticos, à exceção do presidente da República, ou seja, governador, prefeito, ministros de Estado e por aí vai, todos eles, à exceção do presidente da República, vão responder tanto pela lei de improbidade quanto pela lei de crime de responsabilidade ou a legislação específica da infração político-administrativa, como prefeito, por exemplo, é o Decreto-Lei 201, que vai disciplinar crime de responsabilidade, infração político-administrativa para prefeito. À exceção do presidente da República, porque o presidente da República só responderá nos termos da lei de crime de responsabilidade. Perfeito? Isso porque a figura do presidente da República é uma figura híbrida no Brasil. É tanto chefe de governo como chefe de Estado. Por isso, responde apenas nos termos da lei de crime de responsabilidade. Maravilha? Vem cá. Outro que é sujeito ativo. Este particular aqui, ó, que a doutrina vai dizer que, na verdade, é um agente público por equiparação. É um agente público por equiparação. Quem é esse? A pessoa física ou jurídica que celebra algum ajuste com a administração, que celebra convênio, contrato de repasse, de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Particular que celebra algum ajuste com a administração. É um agente público por equiparação. Perfeito? E também, veja, aquele
que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. E esse artigo 3º é o particular propriamente dito. Este artigo 3º é o particular propriamente dito. É aquele que induz, ou seja, que faz nascer a vontade no autor, o induzimento, o induzir, nascer a vontade, ou aquele que concorre, que pode se referir tanto à figura de partícipe quanto à figura do coautor. Induza ou concorra, veja, dolosamente. Nós já vimos e vamos ver mais uma vez a necessidade da presença do dolo para a prática do ato de improbidade. Maravilha. Bom, vamos lá. Algumas disposições importantes. Sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, veja pessoal, não respondem pelo ato de improbidade a que venha a ser imputada a pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefício diretos, hipótese em que responderão nos limites de sua participação. Para resumir isso para você é o seguinte: a pessoa física que compõe a pessoa jurídica, sócio, cotista, diretor, colaborador, não responde por ato de improbidade que seja imputado à pessoa jurídica, salvo se essa pessoa física tiver participação ou benefício direto. E vai responder naturalmente nos limites da sua participação. Artigo 3º, parágrafo 2º, dos pontos mais importantes aqui. As sanções de improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja sancionado como ato lesivo à administração, nos termos da lei anticorrupção. Preste atenção, pessoal. Se o ato praticado pela pessoa jurídica for previsto na lei de improbidade, for previsto na lei anticorrupção, as sanções aplicadas serão as da lei anticorrupção. Não se aplicam as sanções de improbidade. Preste atenção. A pessoa jurídica pode até ser condenada pela improbidade, mas se for tipificado na lei anticorrupção, a sanção aplicada é a da lei anticorrupção e não a da improbidade. Maravilha. Bom, vamos lá. Alguns comentários importantíssimos. A propositura exclusivamente contra particular e litis consórcio. Perfeito, pessoal? O STJ vai nos dizer duas coisas. Primeiro, não há litis consórcio passivo necessário na ação de improbidade. Não há. Não há litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. O que significa dizer que eu posso ajuizar a ação exclusivamente contra o agente público. Ponto. Mas o STJ também vai nos dizer que o particular não responde sozinho por improbidade. Não responde sozinho por improbidade. Tem que ter a figura do agente público de maneira simultânea. Tem que ter a figura do agente público de maneira simultânea. Então não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e que o particular não responde sozinho. Se o MP, se a Fazenda Pública quiserem ajuizar ação contra o particular, precisam ajuizar ação contra o agente público. Agora, cuidado, volta aqui comigo, olha.
Este particular aqui, ó, nós vimos, ele é o chamado agente público por equiparação. Este particular, agente público por equiparação, pode responder sozinho por improbidade. Não precisa da figura de outro agente público. Perfeito? Maravilha. Vem cá. Dirigente de entidade privada que administra recursos públicos. STJ entende que também é um agente público por equiparação e responderá por improbidade. Um caso antigo, mas muito importante, né? Médico que cobra honorário. Qual que é o caso? O médico credenciado ao SUS, num hospital credenciado ao SUS, que cobra honorários para o exercício da atividade, para realizar a atividade médica. Só que um detalhe, no momento que ele exerce essa função, no momento em que ele realiza a atividade médica, ele não está na figura do credenciamento. Diz o STJ que neste caso não há improbidade. Médico particular credenciado ao SUS, mas que no momento do exercício da função médica ele não está na figura de agente credenciado e cobra honorários do particular, não comete ato de improbidade. Ainda, a figura do estagiário. Estagiário, pessoal, não é agente público para fins de direitos e deveres. Não é. Mas o estagiário é agente público para fins de improbidade. Ou seja, para coisa boa, o estagiário não serve. Para coisa ruim, o estagiário serve. Então, o estagiário, sim, pode responder por improbidade como agente público. Maravilha. Outra situação que eu quero trazer para você, a questão da responsabilidade sucessória. Artigo 8º vai nos dizer que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Honestamente, nenhuma novidade. Isso é o que sempre vem previsto em todas as legislações para sucessor ou herdeiro. Uma novidade, que também não é tão novidade em termos de ordenamento jurídico, é o artigo 8º-A. É uma novidade na lei de improbidade, mas em ordenamento jurídico não é, porque a lei anticorrupção traz a mesma situação. A lei anticorrupção traz os mesmos pontos. E aí veja o seguinte, vai dizer o seguinte, olha, o artigo 8º-A, segundo o qual a responsabilidade sucessória também será aplicada na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, haverá responsabilidade da pessoa jurídica. Permanece. Importantíssimo é o parágrafo único que vai dizer que na hipótese de fusão e de incorporação, a responsabilidade será restrita à obrigação de reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido. Então, na fusão e na incorporação, a nova pessoa jurídica, né, no caso da fusão, e a pessoa jurídica que incorporou
vai responder apenas pela reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido, não aplicando as demais sanções, exceto, naturalmente, exceto se houver simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Perfeito? Ponto. Vamos iniciar aqui já o ponto 3, o da tipologia da improbidade, pessoal. Vai dizer o artigo 1º, parágrafo 1º, que consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, ou seja, agora não há mais a culpa como ato de improbidade. E não é qualquer dolo, é o dolo específico, ou seja, o dolo com o fim de alcançar o resultado pretendido, não bastando a mera voluntariedade do agente. É, inclusive, isso que está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º. Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Este é o dolo específico. De acordo com o STF, dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, adicionada de uma especial finalidade, que é o atendimento àquilo que o agente público efetivamente quer alcançar. Presta atenção. O erro grosseiro, a culpa grave, não são mais punidos com improbidade. Pode até ser punido em outra esfera, mas não por improbidade administrativa. Um ponto que eu quero discutir com você, venha cá, está relacionado à figura do dolo genérico. Perfeito? A figura do dolo genérico. Porque a jurisprudência do STJ permitia que o sujeito fosse responsabilizado por dolo genérico. Agora não permite mais. Agora é dolo específico. Mas e os atos de dolo genérico praticados antes? Eu vou aplicar a mesma regra do tema 1199 do STF. Ou seja, se o sujeito praticou um dolo genérico antes, com trânsito em julgado antes, ele responde por improbidade. Se o sujeito praticou um dolo genérico antes, veio a lei 14.230, agora com dolo específico, eu aplico retroativamente a revogação agora do dolo genérico. Perfeito? Bom, outro ponto, artigo 1º, parágrafo 3º, o 8º aqui não vale mais. Artigo 1º, parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, olha aqui, o dolo específico, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Então, mero exercício de função ou desempenho de competência sem o dolo específico afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Perfeito? Maravilha. Eu vou encerrar esse nosso bloco aqui. No nosso próximo bloco, a gente dá continuidade ao estudo da tipologia. Nós vamos montar um quadro e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, até daqui a pouco.